Olá pessoal, se você ainda não viu a aula 1, tá? Nós estamos continuando na parte 1 da aula 1. Na parte 1 da aula 1 nós estamos continuando. Você vai ver lá, o início dessa aula foi na parte 1. Essa aqui é a parte 2 da aula 1 do nosso projeto Mudando de Vida. Se você ainda não conhece o projeto está aqui, ó, na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você vai ver a respeito do projeto, tá? Lá na aula 1 eu me dediquei 10 minutos falando do projeto, dos meus propósitos, do meu trabalho, do meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer em te conhecer aqui, tá? Seja bem-vindo ao meu canal. Por favor, se inscreve logo aqui, não se esqueça disso. Aperta logo aqui, vai, dá uma pausa aqui, aperta aqui. Eu te espero aqui, ó. Apertou lá? Beleza. Depois dessa pausa aí que você deu e de se inscrever no meu canal, eu vou me apresentar para você. Meu nome é João Vitor, sou advogado, sou mestre em economia, sou especialista em direito tributário, sou professor, trabalho no âmbito de direito tributário e nessa matéria também, nessa área. E por conta disso, eu estou aqui a convite do nosso amigo Pablo para desenvolver essas aulas ao projeto Mudando de Vida. Tá? E o link está aqui embaixo, você vai entender mais sobre o projeto, mas a ideia é dar acesso, tá? Gratuito a pessoas que não têm condições de pagar para o estudo aí do exame de ordem, tá? O estudo para o exame de ordem, eu estudo para a preparação para certames públicos. Bom, e hoje eu quero vou continuar aqui com você nessa nossa aula, falando sobre esses sujeitos dessa relação jurídica. Aqui nós estamos falando da ciência do modo geral, e que toda ciência tem os seus sujeitos e o seu objeto, tá? Nós falamos praticamente do sujeito e vamos falar hoje aqui do objeto também. Mas vamos continuar falando dos sujeitos, que falamos só de um sujeito na aula passada, que é o sujeito ativo. E eu já estava quase falando aí do sujeito passivo, mas como tem um limite aqui da gravação de 30 minutos, eu até para o YouTube e tal, até para o formato aí da aula, etc., do armazenamento, etc., dos equipamentos, nós acabamos aí dando essa pausa e continuamos aqui nesse outro modelo aqui de 30 minutos, como nós fazemos aí nos cursos, e também como é feito aí na prática, e também aqui na configuração aqui da gravação do canal, tá bom? Do equipamento. Muito bem. Vamos falar agora, na nossa aula maravilhosa, a respeito do sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? O sujeito passivo, ele pode ser o contribuinte ou o responsável. Aí eu estava falando do contribuinte. Eu tinha falado lá da fazenda pública, que é o sujeito ativo, e agora eu estou falando aqui do sujeito passivo. Sujeito passivo, eu estava falando do contribuinte, e eu dei rapidamente recapitulando, eu estava falando do sujeito, que a lei deu direitos e obrigações a ele, tá? E determinou que quando ele fizesse determinados atos, o contribuinte, ele teria a obrigação de pagar o tributo, tá? É um sujeito de direitos e deveres. Assim como o contribuinte tem direitos, ele também tem deveres. E esses deveres, eles se dividem em obrigações principais e acessórias. Nós vamos estudar com calma tudo isso lá na frente, na aula própria, tá bom? Mas só para você entender do que estamos a falar, estamos de obrigações. As obrigações principais, em regra, são aquelas que o contribuinte efetivamente tem que pagar o tributo. Mas nas obrigações acessórias, ele precisa apresentar livros, precisa cumprir, apresentar recibos, fazer algumas obrigações que a legislação tributária determina. A legislação tributária está prevista lá no artigo 96 do CTN. Ela abrange diversos atos normativos. Também nós vamos falar com calma na aula própria, tá bom? Mas hoje o que eu quero aqui com você é te mostrar quem são esses personagens, tá? Eu já falei da fazenda pública lá, como eu havia dito, já falei aqui do sujeito passivo contribuinte, e agora eu vou falar para você
do sujeito passivo responsável, tá? Quem é o responsável? O responsável, ele foi uma ficção jurídica criada pela legislação para atribuir em determinadas situações especiais, tá bom? Os deveres, atribui os deveres do contribuinte a determinadas pessoas. Às vezes esse contribuinte, ele não tem capacidade de fazer isso. Então ele precisa dessa figura do responsável para que esse responsável faça esses deveres, cumpra esses deveres. Sejam eles deveres principais, obrigações principais, sejam eles também obrigações acessórias. E por conta disso nós temos essa figura chamada do responsável tributário. Um exemplo interessante de responsável, você imagine uma criança de 5 anos, cujos pais e avós faleceram. Olha que triste, né, essa história. Eu não gosto de tristeza, mas acontece. Como é que você vai fazer com uma situação dessa? A criança de 5 anos, o pai, a mãe, o avô e a avó faleceu. Todo mundo faleceu. Ela virou uma criança órfã. E precisa, juridicamente, de alguém para administrar. Geralmente vai ser um tutor. É o Código Civil que disse isso. E esse tutor ele vai ser responsável tributário por ela. Agora vamos supor que essa criança tenha pais. Essa criança recebeu a doação aí de um tio, de um amigo da família, né, de um imóvel. Recebeu a doação de um imóvel. E ela precisa pagar tributos. Só que ela tem 5 anos de idade. Pelo Código Civil, ela é um ser incapaz. Ela precisa da tutela de alguém. Ela precisa de um tutor para que a represente nos tribunais. Tá, ok? A represente perante as repartições públicas e cumpra essas obrigações tributárias. Uma criança de 5 anos, em regra, ela não tem o discernimento necessário para o direito para cumprir as obrigações tributárias. Pode ser muito bem ludibriada, né? Por isso que qualquer pessoa está sujeita a isso, mas uma criança de 5 anos é mais fácil ludibriar. Então, é por isso que a lei, visando proteger as relações jurídicas, visando proteger o sistema todo, tá? O objetivo da legislação é exatamente esse, produzir a segurança jurídica. Muitas vezes esse objetivo não é cumprido, nós vamos fazer muitas críticas, inclusive lá no nosso blog do Tributeiro. Se você ainda não conhece o blog do Tributeiro, se inscreve. Depois, quando você terminar de ver esse vídeo, você vai lá, clica lá no nosso blog do Tributeiro também, assina o nosso canal lá, que nós vamos falar disso lá na prática, tá? Em breve nós vamos estar falando disso. Se já não estiver lá, se você estiver vendo esse vídeo daqui a 1 ano, 2 anos dessa publicação. Agora, interessante, meu amigo, é que essa criança de 5 anos, ela precisa de ter alguém, né? Esse tutor e curador, esse tutor vai fazer essa administração, essa gestão tributária dos bens dela, que ela eventualmente tenha recebido. Ele tem a obrigação de pagar o tributo por ela. Se ela tiver pais, os pais são obrigados pelas obrigações de seus filhos menores. E isso a legislação tributária atribuiu a eles essa obrigação. Olha que interessante. E, por conta disso, esses pais, se eles não cumprirem essas obrigações, eles estão sujeitos a penalidades. Nós vamos ver tudo isso. Agora vamos para o mundo empresarial. Olha que interessante. A empresa é uma pessoa jurídica. Como eu já havia mostrado na primeira aula, no primeiro momento, a pessoa jurídica é uma ficção que a lei criou para proteger patrimônio. E ela, pessoa jurídica, são 2 modelos, direito público e direito privado. Nos 2 casos, a pessoa jurídica foi criada para proteger o patrimônio. No caso da pessoa jurídica de direito público, proteger o patrimônio público, o dinheiro público, que nós já vimos que é, em regra, representada por quem? Pela Fazenda Pública. Vai proteger a Fazenda Pública.
A pessoa jurídica foi criada para proteger a fazenda pública. Olha que interessante. Do mesmo modo que a pessoa jurídica de direito privado foi criada para proteger os sócios, foi criada para proteger os investidores. Tá? Não se cria uma pessoa jurídica sem investidor. Tem que ter investidor. Até uma pessoa jurídica sem fim lucrativo, você precisa de investidor. E nós precisamos criar um ambiente de segurança jurídica. Para você criar esse ambiente de segurança jurídica, você cria essas pessoas. Você faz ficção. A lei fez ficção. E o que ela criou nessa ficção? A pessoa jurídica de direito privado. Olha que interessante. Mas para essa pessoa jurídica de direito privado funcionar, além de investimento, ela precisa de gestão, assim como a pessoa jurídica de direito público. Olha que reparou, percebeu a essência, entendeu por que existe pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado? Por causa disso. Você protege patrimônio, você quer criar um ambiente de segurança, você quer criar um ambiente de investimento, você quer criar um ambiente de desenvolvimento. Olha que interessante isso, gente. Olha, percebe que bonito isso. Mas essa pessoa jurídica de direito privado, para ela funcionar, ela precisa ter suas obrigações tributárias cumpridas. O que essa pessoa jurídica de direito privado faz? Ela atribui responsabilidade. Geralmente ela contrata um contador, uma empresa de contabilidade, para fazer toda a sua contabilidade tributária, né? Mas essa contratação se dá através, em regra, de um administrador, que a lei atribuiu a ele, tá? Esse administrador, esse gestor da máquina privada, da pessoa jurídica de direito privado, esse gestor, esse administrador, ele tem responsabilidade, ele precisa dar cumprimento, apresentar ao fisco, à fazenda pública, quando ele for fiscalizado, todos os livros, documentos que cumpriu suas obrigações tributárias. Aqui, ó, aqui, senhor fiscal, tá tudo cumprido aqui, ó, tudo bonitinho. Por isso que você tem essas obrigações. Então você tem essa figura também do responsável tributário. E muitas das vezes, algumas fraudes acontecem. Algumas pessoas, na prática, por falta de conhecimento, acabam entrando nas empresas, né, porque o marido pediu, querendo fazer favor para a família, mas não tem conhecimento nenhum, não tem orientação nenhuma de gestão fiscal, de matéria tributária, de consultoria tributária, e aí dançam nos processos administrativos